Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Lucero Ribeiro e vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso trimestre é um trimestre que está muito abençoado e que tem por título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já aprendemos muito bem com o pastor Silas Queiroz a primeira lição, Homem, Corpo, Alma e Espírito. Falamos sobre a tricotomia do homem, uma lição introdutória para esse trimestre. Agora nós vamos começar a especificar cada assunto por aula. E essa aula tem como título, tem como assunto, tem como foco o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Eu acredito que, como na primeira lição, essa segunda lição também será edificante para a sua vida. Trará conhecimentos relevantes que ajudarão você a trilhar na sua caminhada cristã. Então, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, acompanhe essa aula até o final, porque eu creio que Deus vai abençoar e muito a sua vida. Texto áureo: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, verso 14. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Como eu disse, vamos especificar nessa lição sobre o corpo, a importância que é em nosso corpo. Há uma filosofia e um pensamento errado, até no meio cristão, aonde se deve se preocupar com a alma, com o espírito e negligenciar o corpo. Nós vamos nessa lição aprender o valor, o cuidado que cada um de nós precisamos ter com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Ele é a expressão do espírito e da alma. Quando o Espírito de Deus nos enche, é manifestado em nosso corpo. Nós sentimos, nós nos alegramos, porque aquilo que recebemos no espírito e na alma se manifesta visivelmente em nosso corpo. Vamos aprender um pouco sobre a importância do corpo. Nós não podemos de forma alguma negligenciar o corpo, porque foi algo que Deus nos deu. Nós confundimos muito, né, dentro da visão cristã, de que o nosso corpo não presta para nada, só o que presta é o meu espírito, é a minha alma, meu corpo é descartável, eu não preciso cuidar, não, eu tenho que negligenciar ele, porque ele não vai me trazer benefício algum. É lógico que quando se trata de exagero, aí que mora o pecado. Isso tem que ficar bem claro. Mas o corpo em si, ele não é mal, não é ruim. Quem pensa dessa forma são outras visões que houve no meio até da igreja, né? Como o gnosticismo, que dizia que a matéria era mal e só o espírito era bom. Então eles diziam que o que eles faziam com o corpo não importava, só importava o que eles faziam com a sua alma e com o seu espírito. Só que nós vamos aprender aqui com o comentarista Silas Queiroz a importância do corpo, uma dádiva que Deus formou com suas próprias mãos e nos entregou para que nós venhamos ter a responsabilidade de cuidar do corpo que Deus nos deu. Passarei agora no nosso slide a leitura diária. Acompanhe a leitura diária, é muito importante. Leia de segunda a sábado, tem um versículo ou dois para você ler, para você acompanhar e estar mais inteirado no assunto da Escola Bíblica Dominical no domingo, que será realizado no dia 12 de outubro. Temos também a lição bíblica em classe, é extremamente importante que você leia, que você acompanhe, porque é nela que está baseada a nossa lição. Nossa lição não saiu de meras ideias humanas, mas sim está fundamentada no texto bíblico. Tão importante quanto estudar a lição é ler a Bíblia, a leitura bíblica em classe, e entender aonde a lição está baseada, entender a explicação do texto bíblico na visão do comentarista sobre esse tema, o corpo, a maravilhosa obra das mãos de Deus. Então vamos lá para a nossa introdução. Introdução. Você sabe muito bem que aqui nós não ficamos lendo ponto por ponto, nós apenas falamos
o título, o subtítulo e trazemos o comentário. Então, em nosso slide vai passar comentários, em nosso slide vai passar o que está escrito na revista. Enquanto você lê os nossos slides, acompanhe também o nosso comentário sobre cada parte, sobre cada tópico da nossa lição. Assim o vídeo não fica tão extenso e fica produtivo para todos. A aula não fica tão chata, tão cansativa, mas sim para chegarmos em um raciocínio, um entendimento muito bom e simples para abençoar a tua vida. Introdução. Na introdução, nós aprendemos que o racionalismo e a ciência, né, sempre procurou trazer a razão de qual a existência do homem, da onde o homem veio, para onde o homem vai. Só que tanto o racionalismo, ou seja, aqueles que trabalham com raciocínio lógico, tentando achar uma lógica sobre a formação e a criação do homem, eles não encontram resposta para tudo. Assim também a ciência, por mais que eles trabalhem com evidência, por mais que eles é, é, investigue o corpo humano, ele sabe muito sobre o mundo ao redor, mas pouco de si mesmo. Por isso, o ser humano ele vive uma crise de identidade. Sabe muito ao redor do mundo, sabe muito sobre o mundo que foi criado, mas nada sobre si mesmo. E a melhor forma de você conhecer aquilo que está em volta é primeiro conhecendo a si mesmo. As informações tecnológicas nos aprofundam em muitas coisas, mas também nos traz essa crise de identidade e não traz respostas concretas de onde nós viemos, para que nós fomos formados, qual é o nosso propósito nessa terra. Somente pela fé nas Escrituras Sagradas que a gente consegue obter essas respostas verdadeiras, da onde nós somos, quem nós somos, qual é o nosso propósito e para onde nós vamos. Nós entendemos pelas Escrituras que nós fomos formados pela maravilhosa mão de Deus, como diz a palavra, do pó da terra. Nem foi da terra, foi do pó da terra, para mostrar que nós fomos criados de algo insignificante, de algo que talvez não tem valor nenhum, mas de lá Deus nos formou e ainda soprou em nossas narinas, nos dando fôlego de vida, nos enchendo com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, o corpo não foi feito do nada, não foi uma matéria que surgiu do nada, sem explicação, não foi somente uma explosão, não foi simplesmente uma evolução de um primata. Pelo contrário, o nosso corpo ele possui sistemas, ele possui é, 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 células e sistemas que a ciência que estuda há tantos anos não consegue explicar, dado a sua complexidade, porque o corpo não foi feito do nada, não foi feito de uma simples evolução, ele foi uma obra feita cuidadosamente e detalhada pelas mãos de Deus. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos e é isso que nós pregamos, que Deus é o autor da vida. Ele nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Somos feituras de Deus, somos formados por Ele em mínimos detalhes. Por mais que nós consideramos parte dos nossos corpos que precisava melhorar aqui, precisava melhorar ali, Ele nos fez perfeitos em mínimos detalhes que não dá para comparar com nenhum outro ser criado. Então, nosso corpo, nossa vida, ela foi formada pela poderosa mão de Deus, como um oleiro que forma um vaso. O interessante é que quando o oleiro forma um vaso, ele começa a formar de dentro, por dentro, ele começa a formar esse vaso por dentro e depois começa a dar as formas necessárias pelo lado de fora. E é isso que Deus ele fez e ele faz ainda. Ele começa a sua obra, a sua atuação de dentro para fora. Ele começa a mexer naquilo que está dentro, na alma, no espírito, e depois vem purificando também o nosso corpo, porque o nosso corpo ele sofreu muito com detrimento por causa do pecado. O pecado veio para tentar aniquilar a imagem de Deus da nossa vida. Na verdade, não conseguiu aniquilar, mas desfigurou. E somente em Cristo Jesus
nós temos a imagem de Deus restaurada em nosso corpo. Então, para ficar claro, essa introdução vai falar muito bem daquilo que nós iremos discorrer durante essa lição, e é sobre o corpo, uma obra feita pela mão de Deus, de forma detalhada. Primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. Primeiro subtópico, do pó da terra. Nesse primeiro subtópico aqui, o autor detalha de forma muito boa e clara a primeira questão do pó da terra, da onde o homem foi formado, da onde o homem surgiu. Há diversas teorias sobre o surgimento do homem. Uma das mais aceitas e propagadas no mundo acadêmico é a teoria de Darwin, né? Onde o homem ele veio de uma evolução de um primata, né? Ele foi evoluindo até chegar ao homem como nós conhecemos. Tem também a teoria da geração espontânea, que um dos que mais acreditavam nessa teoria era Aristóteles e os seus seguidores, né, dentro da filosofia, acreditavam muito nessa geração espontânea. Tem também a teoria do Big Bang, que é uma interpretação ateísta. Normalmente os ateus acreditam nisso, que o homem ele foi formado através de uma explosão que houve no sistema solar e acabou atingindo a Terra e formando, dando vida, tudo que há. E o homem surgiu assim dessa explosão, a vida surgiu assim. Então, para uns, é mais fácil acreditar que o homem veio de um primata, para outros é mais fácil acreditar numa geração espontânea, simplesmente simplesmente aconteceu o homem. Outros acreditam em uma explosão como o Big Bang, mas nós ficamos com aquilo que a Bíblia nos ensina. Nesse primeiro subtópico, primeiro tópico, nós aprendemos isso, que o homem veio do pó da terra, independente daquilo que a ciência, que a filosofia, ela tenta trazer para explicar a origem do homem, o surgimento do homem. Nós ficamos com a Bíblia, que diz que o homem veio do pó da terra. Aqui umas palavras hebraicas para nós implementarmos o nosso raciocínio, né? Primeiro o nome Adão, que vem de Adão, que vem da palavra Adamar, ou seja, Adão, que vem de Adamar, que literalmente quer dizer feito do solo, feito do barro vermelho. Então, literalmente, Adão não é somente o nome, né, do primeiro homem, mas sim alguém que representa toda a humanidade, que foi feita do barro. O homem, lógico, como nós sabemos, não foi feito somente do barro, mas também ele recebeu o sopro do Espírito Santo. Então, para que nós ficamos entendidos como é importante, né, o cuidado do corpo. O corpo é tão importante que Deus nos formou do, do pó da terra e soprou em nossos narizes. Por quê? Para mostrar a importância que havia no corpo. Se o corpo não tivesse importância alguma, se o corpo precisasse ser negligenciado, se o corpo não tivesse valor, Deus não teria soprado o fôlego de vida em Adão. Então isso aqui é a prova de que como o corpo tem valor. Há mais de 37 trilhões de células, tecidos em nosso corpo, e ainda há quem acredite que a formação do homem é obra do acaso. Há uma frase que diz que precisa ter muita fé para ser ateu, porque eu olho para uma grande construção e sei que um homem construiu. Eu olho para um quadro de um pintor e digo que aquele quadro alguém pintou. Mas eu olho para a humanidade, eu olho para o mundo, eu olho para o ser humano, eu olho para a complexidade que há dentro do ser humano, entre células, tecidos, sistemas que se unem, que se completam, a complexidade que há em nosso corpo, e eu olho para isso e digo que isso é obra do acaso. Então precisa ter muita fé para ser ateu. Eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa base, a nossa regra de fé. E aquilo que nós cremos e acreditamos, que Deus, ele é o maior pintor do mundo. Ele pintou com detalhe, formou com detalhes o ser humano. Cada sistema, cada célula, cada compartimento do nosso corpo que se liga, que se comunica, que se interage
tudo isso não é uma obra do acaso, tudo isso é um plano perfeito, é uma obra maravilhosa de um Deus poderoso e criador. Então, esse primeiro tópico aqui, ele é sensacional, mostrando que nós somos a obra do Criador. Adão foi a matéria, foi o primeiro, né? Ele usou a terra como matéria-prima, mas soprou o espírito, fôlego de vida, dando a ele espírito e alma. Adão foi o primeiro. E todo ser humano veio a partir de Adão, até sua própria esposa Eva, que veio de suas costelas. Então, Adão é o primeiro. E todos nós partimos dele. Por isso que, indiretamente, todos nós temos um parentesco. Todos nós temos um parentesco. Se nós formos até procurar saber, procurar fazer uma busca, até pelo sobrenome, né? Nós começamos a entender um pouquinho. Você vai ver que o mesmo sobrenome que você tem, uma pessoa e talvez em outro país tem, mas que você não conhece, você não sabe, ninguém sabe quem é essa pessoa, mas crendo nessa premissa que Adão foi o primeiro homem criado por Deus e todos que vieram a partir desse. Claro que Deus não ficou formando vários homens, Deus formou o homem uma única vez e a partir desse ele formou uma disjuntura e disse para que eles multiplicassem e se espalhassem pela terra. E hoje nós chegamos a mais de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Tudo isso começou tudo isso começou com Adão, uma obra maravilhosa de Deus. Vamos lá, segundo subtópico, Deus, o autor da vida. Aqui nós aprendemos de forma muito detalhada também que a partir de Adão, Deus criou todos os outros demais seres e criou também Eva, a mãe de todos os seres viventes, né? Os seres humanos, na verdade. Adão é o pai de todos os seres humanos e Eva é a mãe de todos os seres humanos. Deus fez ela a partir da costela de Adão. Então, Adão foi aquele que foi o primeiro e tudo que se foi feito de ser humano partiu-se dele. Adão e Eva tiveram filhos, acreditam-se que tiveram filhas, e daí começou-se a se espalhar a humanidade sobre a terra, a imagem e a semelhança de Deus, mostrando que Deus ele é perfeito em sua criação, em suas obras, né? Deus não precisou sair criando um monte de homem ou de mulher, não. A partir de um, Deus fez com que todos surgissem através de procriação, fosse procriando, fosse se multiplicando. Que a obra de Deus ele é tão boa, ele é tão perfeita, que ela é funcional. Deus não precisou criar um montão porque chegaria à extinção, acabaria. Não, ele entendeu que só basta se tivesse um homem e uma mulher era o suficiente para que a humanidade chegasse a essa totalidade que chegamos hoje de 8 bilhões de pessoas. Então, Deus ele é muito sábio, muito detalhista em suas obras. E nada que ele faz é por acaso. Então, a gente vê também a anatomia do corpo da mulher, que ela é um pouco diferente do homem, mas totalmente funcional, né? Em algumas características é diferente do homem, mas muito funcional, onde o homem carrega a semente e a mulher carrega a incubadora, né? Porque ela abriga essa semente e gera essa semente, faz com que essa semente ela ela começa a germinar e a crescer dentro do seu ventre, uma obra maravilhosa de Deus, né? Deus ele pensou em tudo nos seus mínimos detalhes. Então, tem que ter muita fé, irmão, para ser ateu. Tem que ter muita fé para dizer que a criação é uma obra espontânea. Tem que ter muita fé para dizer que tudo isso que nós temos que aconteceu é uma obra de uma catástrofe, uma explosão. Não. É muito fácil acreditar nessas coisas, né? As pessoas acreditam muito fácil nessas coisas e não querem dar o braço a torcer. De que a Bíblia, desde antes dessas teorias, já estava afirmando: Deus foi e é o autor de toda a vida. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira, é Ele que faz com que as coisas funcionem.
Ele que faz com que os homens se casem com suas esposas e tenham filhos para criar novas gerações, e assim a humanidade ela dá a sua continuidade. Então Deus é perfeito em suas obras, Deus é maravilhoso em tudo que faz. Ele criou o nosso corpo, tanto do sexo masculino, tanto do sexo feminino, em seus mínimos detalhes. Eu sei que nós estamos enfrentando um tempo difícil, onde pessoas dizem que não estão satisfeitas com o seu corpo, que nasceram no corpo errado. É mais fácil acreditar nisso, que eu nasci com o corpo errado, do que eu acreditar que Deus ele fez uma obra perfeita. Se nós estamos aqui vivos, nós temos esse corpo material, é porque Deus ele fez uma obra maravilhosa lá no início de tudo, lá em Adão, lá tirou do Adamar, do pó da terra, e fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. E como Deus é infinito, nós, infelizmente, por causa do pecado, não somos infinitos, porque o salário do pecado é morte. Nós somos finitos, nós morremos, esse corpo perece, mas Deus nos deu a capacidade de procriar, embora nós somos infinitos, mas nós temos como fazer com que a humanidade tenha prosseguimento. Então Deus nos fez de forma abençoada e tão poderosa que nós não paramos, a vida em si não acaba totalmente quando esse corpo perece, porque esse corpo que um dia vai perecer, ele deu vida, ele deu seguimento a novas gerações. Então Deus é o autor da vida, Deus é quem formou o nosso corpo em mínimos detalhes, a imagem e a sua semelhança, por isso que nós temos esse poder de frutificar e avançar para novas gerações. Terceiro subtópico, a individualizada formação integral. Ou seja, como eu disse, que Deus criou o homem, a partir do homem ele criou a mulher para que ambos se unissem e procriassem, para que ambos se unissem e dessem continuidade a novas gerações. A formação de um bebê no ventre, que é uma obra maravilhosa que muda completamente a vida tanto do homem tanto da mulher. Então Deus criou o homem e a mulher para ter esse contato, essa união, esse relacionamento íntimo, para que viesse dar-se seguimento à humanidade. E aqui também ressalta nesse subtópico a perversidade do aborto, né? Como é ruim, detestável o aborto, porque antes de formar no ventre o feto ali que está sendo formado, o seu corpo já possui uma alma, ele já possui um espírito. O próprio Deus ele fala com Jeremias, quando Jeremias fala que é uma criança, ele diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que fosse gerado, né? Antes que a sua mãe desse à luz, eu te conheci e te dei as nações por profetas. Então, aqui fica claro que a gestação ainda no ventre já pode ser considerado sim uma vida, um ser humano, porque tem alma, porque tem espírito. Deus já conhece. A gente vê outro exemplo também de quando Maria encontra com Isabel. Maria que está grávida, já na sua velhice, de João Batista, e a criança se agita no seu ventre, ele sendo cheio do Espírito Santo. Nós vemos também outra situação em Isaac, sua esposa está grávida ali de 2 filhos e ambos brigam entre si dentro do ventre, ou seja, eles têm consciência, eles sabem o que está fazendo, como nós também sabemos, quem já é pai, quem já é mãe, quando você está vivendo, né, um momento desse maravilhoso de gestação, o que você fala quando você encosta na barriga, às vezes, da mãe, o bebê reage, o feto ele tem estímulos, ele tem reação, ele já, a ciência comprova isso, né, que desde o ventre o bebê já conhece a voz da mãe, a voz do pai, já tem já um conhecimento, né, de quem são os seus pais. Assim que ele sai do ventre, ele já tem já essa percepção, porque desde o ventre ele ouvia a voz, ele conhecia, ele sabia
Então isso mostra que a perversidade, né, do aborto, o quão ruim é o aborto, o quão detestável é o aborto, e a igreja não pode de forma nenhuma compactuar com ideologias que abraçam essa prática do aborto, assim como o assassinato é algo ruim, o aborto é um assassinato muito pior, porque é o assassinato de alguém incapaz de se defender. Então, irmãos, aqui nós estamos aprendendo um pouco sobre a importância do corpo, né? Nós estamos nesse primeiro tópico falando da maravilhosa obra de Deus. Primeiro subtópico falamos do pó da terra. Segundo subtópico, Deus, o autor da vida. E agora o terceiro, a individualizada formação integral. Sinopse. Deus, com sua sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Então, espero profundamente que esse primeiro tópico, né, você tem aprendido dentro de cada subtópico, você tem entendido muito bem o que a lição quer passar. E falou aqui sobre a origem do homem, da onde o homem veio, do pó da terra. O homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus é o autor da vida, não tem outra explicação. Ele é o autor da vida e a partir de Adão ele criou, a partir de Adão, na verdade, ele ordenou que outras vidas viessem, né? A partir de Adão ele formou Eva, uma disjuntura, porque não era bom, o próprio Deus disse, não era bom que o homem viva só. Ele criou Eva como um cumprimento, né? Uma completude para Adão. Por isso que Adão fala, essa é o osso do meu osso, é carne da minha carne, será chamada varoa, portanto do varão foi tirado. Então, Adão entendeu que Eva foi tirada dele, é um complemento dele. Então, Eva não era qualquer ser, mas sim um ser que o completava. E a partir disso, ambos foram procriar. Deus fez tão perfeito o homem que fez com que o homem conseguisse se reproduzir. Não precisou criar vários seres, não. Ele criou somente um e a partir desse um, todos os demais foram formados e criados, e todos nós, indiretamente, temos um parentesco em comum, Adão, porque a partir de Adão que toda a humanidade surgiu e foi criada. E aqui no terceiro subtópico enfatizamos muito bem que desde o ventre, lá no feto ainda, no ventre, ele já é considerado um ser humano, porque tem alma, porque tem espírito, porque entende, porque consegue perceber a voz do seu pai, de sua mãe, de quem ali sempre está tentando comunicar-se com ele. E é muito importante a gente preservar essa visão de dizer não ao aborto. Porque como Deus disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que somente desse luz eu te separei como profeta para nações. Então, espero profundamente que esse primeiro tópico seja um primeiro tópico que tenha sido esclarecedor para a sua vida, para a sua aula, para o seu entendimento. Segundo tópico, o corpo e a glória de Deus. Primeiro subtópico, o divino tecelão. Em uma linguagem totalmente poética, né, Davi, ele louva, ele reflete e fala isso, que Deus ele o teceu como a obra de um tecelão para mostrar a complexidade do corpo que não pode ser feito de uma obra de um acaso, mas sim de uma obra totalmente detalhada e maravilhosa da parte de Deus. Ele vem dizendo que aqui no versículo 13, né, que desde o ventre o Senhor vem o tecendo, ou seja, há uma obra maravilhosa de Deus que acontece no interior, né, ainda mais dentro da gestação, a formação, né, de um ser pequeno, microscópico, que vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até se tornar um ser que vai sair do ventre de sua mãe, vai crescer, vai evoluir, sabe, de forma tão perfeita, cada célula, tecido, órgão, sistemas funcionando muito bem, como a obra perfeita de alguém que teve cuidado em fazer, como exemplo de um tecelão, que vai separando fio a fio até criar os seus tecidos
até criar a sua obra, como os tapetes persas, que são muito famosos. São tapetes com muitos desenhos e sinais que são bordados à mão em mínimos detalhes. Tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que gostar daquilo que está fazendo, tem que entender aquilo ali como uma obra da sua vida. Foi o que Deus fez. Deus ele fez com todo detalhe, com todo o carinho, com todo o amor possível. Ele, como um divino tecelão, moldou e formou o homem. Cada célula, cada tecido, cada órgão, cada parte do corpo em seu lugar que ele sabia que iria funcionar de forma perfeita e eficiente para a mobilidade do homem, para o crescimento, para o seu desenvolvimento e para a sua procriação. Então, Davi aqui faz uma abordagem poética muito boa, mostrando o amor e o cuidado de Deus pela nossa vida, pelo nosso corpo, como ele deseja que o nosso corpo seja funcional, que o nosso corpo funcione. Imagine só se nós ficarmos cuidando somente da alma e do espírito e negligenciarmos o corpo. Então, quer dizer que a minha alma e o espírito vai funcionar bem e o meu corpo vai travar, vai estar travado. Teve um grande pregador que até disse isso em seu leito de morte. Ele disse: foi-me dado um cavalo, eu não cuidei bem do cavalo e agora eu não posso mais levar a mensagem que recebi. Ou seja, ele estava fazendo contando uma comparação, que aquele cavalo era a própria vida dele, ou seja, ele não cuidou bem do seu corpo e agora não podia mais levar a mensagem. Então tem muita gente aí que tem a mensagem, que está preparado espiritualmente, preparado emocionalmente, mas o seu corpo está totalmente deixado de lado, desleixado, totalmente descuidado, e um dia esse descuido vai vir a conta por esse descuido. Por esse descuido, um dia a conta vai chegar. E tem gente que fala: eu não entendo por que Deus deixou vir essa doença em mim. Não. Deus te deu o corpo para você cuidar. O que você come vai dizer muito das doenças que você vai ter futuramente. Se você só se alimenta mal, você não espera daqui a alguns anos você ter uma doença, uma saúde de ferro. Lógico que não. Nós somos aquilo que nós comemos quando falamos do corpo, né? Nós somos e vamos ser futuramente aquilo que nós nos alimentamos. Por isso, o salmista usou essa linguagem poética, que Deus foi um tecelão, ele fez cada coisa nos seus mínimos detalhes, com o propósito de nos abençoar. Como nós falamos lá no primeiro tópico, que nós fomos formados da terra, substâncias que é na terra também existe no nosso corpo, é, como ferro, como cobre, como entre outras, bronze, entre outras substâncias que existem na terra, também existe em nosso corpo, para mostrar que aquilo que nosso corpo precisa para sobreviver está na terra, é natural da terra. Comendo, se alimentando daquilo que é natural da terra, nosso corpo vai se manter, porque nós fomos formados da terra. Há até uma visão, né, dentro de certas denominações que regulam até o que se come, né? Dentro da Assembleia de Deus não se chega a esse extremo, não tem essa proibição de consumir alimentos, mas há denominações que têm essa regra, essa proibição de se consumir alguns alimentos, com a preocupação de que as pessoas não cuidem só da alma e esqueçam do corpo, com a preocupação de que as pessoas não tenham uma mensagem e acabe deixando de levar essa mensagem porque o corpo foi negligenciado e a conta acabou chegando. Então, que possamos refletir sobre essa linguagem poética de Davi, de que Deus foi um grande tecelão, ele nos fez os mínimos detalhes e nós devemos cuidar do corpo, dessa obra tão maravilhosa que ele fez com tanto amor, com tanto carinho e nos entregou. Entendimento e louvor é muito diferente. Uma pessoa que entende, que conhece, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, é uma pessoa que não entende assim, que não compreende assim. É mais ou menos o que está escrito lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele que conhece quer procurar seguir conhecendo. Quem conhece, que de fato foi formado a imagem e a semelhança de Deus, quem tem fé para acreditar dessa forma,
ele sabe de onde veio e sabe qual é o seu propósito, que é louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então, quando eu sei de onde eu vim, quando eu sei que Deus me formou, nos mínimos detalhes, em mim é gerado um espírito de gratidão, um sentimento, melhor dizendo, de gratidão, um sentimento de louvor, um sentimento de adoração, como o salmista expressa. Ele diz de forma tão terrível eu fui formado. Ele se espanta e ao mesmo tempo ele louva e agradece, porque ele reconhece a complexidade que há no corpo. Nosso corpo não é qualquer coisa, irmão. Por isso que nós não devemos tratar nosso corpo de qualquer forma, porque nosso corpo não é qualquer coisa. Nosso corpo é um instrumento vivo, uma expressão viva da glória de Deus entre os homens, para a humanidade. Então, irmão, acredite nisso, creia nisso. Quando você entende que é obra feita pela mão de Deus, tudo é diferente. Você tem um sentimento de gratidão. Então, seja agradecido pelo corpo que Deus lhe deu. Ah, eu queria mudar uma parte do meu corpo aqui, porque eu queria mudar, porque eu acho isso ruim, assim, assim, assado. Fique satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. Saiba disso, você é uma obra de Deus, você é uma criatura formada à imagem e à semelhança de Deus. Então, não é um detalhe ou outro que vai fazer com que você desista, abandone ou desacredite disso. Pelo contrário, se você é dessa forma, Deus quis que você estivesse assim, e é para a honra e glória do nome dele. Deus, ele nos honra, Deus, ele nos abençoa nos seus mínimos detalhes. Quando o salmista entendeu a forma tão terrível e maravilhosa que ele foi criado, ele louvou, ele adorou. Então, louve o Senhor pelo corpo que ele lhe deu, pelo entendimento que ele lhe dá, por ele colocar em você a alma e o espírito e ainda te encher como o espírito dele. Porque o nosso corpo é uma obra maravilhosa das mãos de Deus. Então, quando nós chegamos a esse conhecimento de onde nós viemos, quem nos formou, nós temos um propósito de vida. Imagine se nós ficarmos com o pensamento, nós somos a evolução de um primata, então a gente vai ficar pensando, vou esperar que até eu evoluir para outra coisa. Ou sei lá, meu propósito nessa terra é o quê? É ficar vivendo na floresta, subindo em árvores, sei. Então, quando eu sei que Deus me criou, me formou, eu sei qual é o meu propósito. Como o Senhor Deus disse a Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano traçado para cada um de nós. Vamos ao cuidado do corpo. É importante demais cuidar do corpo. Há, há algumas vertentes, né, antigas, como o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo, que espalhavam a ideia de que o corpo é mal, a matéria é mal. Inclusive, eles até questionavam muito a respeito de Cristo ter vindo ao mundo, né, do Verbo ter se feito carne realmente, porque eles diziam que a matéria é mal e Deus nunca poderia ser homem, Deus nunca poderia é, fazer-se matéria, porque a matéria é ruim, a matéria é mal. Então, como eles pensavam que a matéria é mal, então eles diziam que o que eles fizessem com o corpo não tinha relevância. Eles podiam utilizar o corpo da forma que eles queriam, porque a matéria era mal, só o que era bom era a alma e o espírito. Paralelo a esse pensamento, também havia o pensamento do culto ao corpo, né, na Grécia Antiga, onde ele supervalorizava o corpo, onde nós encontramos até hoje, né, a expressão Deus grego, né, onde as pessoas até viam nas estátuas a personificação dos deuses do panteão grego, para mostrar como era perfeito os corpos dos deuses gregos, e as pessoas estavam sempre à busca de um modelo igual aos deuses gregos, como corpo perfeito, como culto ao corpo, ao belo que é o corpo, né? Tem também, por outro lado, uma questão que é moderna, né, que é o narcisismo. Nós precisamos tomar muito cuidado, onde há um excesso do eu, né, onde há uma idolatria
camuflada. Isso em todo lugar, inclusive dentro da igreja, né? Muitos pensam que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem, de uma escultura, mas a maior idolatria que está existindo hoje no meio até cristão, a idolatria do eu. Eu faço, eu tenho, eu apareço, eu sou melhor, o meu corpo, minhas regras, enfim, o excesso de selfies, o excesso de exposição do corpo, né? O próprio crente que às vezes é meio cheinho quando ele se cuida e dá uma emagrecida, já quer se expor, já quer se mostrar, já quer ser elogiado, ser aplaudido. O ego vai subindo, né? O culto ao eu. É um problema moderno, né? Um narcisismo, onde a pessoa só pensa em si, só pensa naquilo que é material, naquilo que o satisfaz aqui e agora, entretenimento da alma e do espírito, em detrimento até do amor ao próximo, da visão do outro, do cuidado do outro. Ele pensa somente em si. E o que acaba com o corpo, que é uma obra perfeita de Deus, é esse desequilíbrio. O crente precisa ter equilíbrio. O crente precisa até fazer exercícios físicos, mas ter o equilíbrio. Fazer exercícios físicos não significa expor o seu corpo. Fazer exercício físico não quer dizer glorificar o seu corpo, endeusar o seu corpo por ver resultados diferentes. Não, pelo contrário, o crente ele precisa ter equilíbrio. Paulo chega até a dizer isso para Timóteo, né, que o exercício físico quase não se aproveita para nada, mas não diz que não se aproveita para nada, está dizendo que quase não se aproveita para nada, mas ele tem um proveito, ele tem uma importância para nós o exercício físico, o cuidado do corpo, mas o excesso é o que causa o desequilíbrio e acaba levando muitos ao pecado. Como eu disse, o corpo em si não é pecado, não é pecado você ter o corpo não é pecado, mas os excessos que existem em torno do uso do corpo acaba gerando o pecado. Então, nós precisamos vigiar muito nisso, ter um equilíbrio, ter o cuidado do nosso corpo, sem se esquecer da alma e do espírito. Nós não podemos comprometer a alma e o espírito por causa do nosso corpo, como também não podemos comprometer nosso corpo por causa da alma e do espírito. Temos que ter um equilíbrio de cuidado, tanto da alma, tanto do espírito e principalmente, como a lição de hoje fala, do nosso corpo. Como eu disse, não adianta ter uma mensagem se o seu corpo não pode ir, não corresponde para poder levar a mensagem. Se o seu corpo está enfermo, está debilitado, você ir pregar o evangelho. Então, cuidar do corpo é importante, mas os excessos que faz com que isso se torne pecado. Então, vigiemos e utilizemos o nosso corpo para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Quarto subtópico: princípios ou regras. Aqui nesse quarto subtópico, ele já é um quarto subtópico bem autoexplicativo, mas é interessante isso, que nós falamos do corpo, nós pensamos logo em regras, naquilo que pode, naquilo que não pode. Existe hoje muitas denominações, muitas igrejas, né, até da mesma denominação, mas que têm costumes diferentes ao vestir, ao tratar do corpo, né? Logo pensamos em inúmeras regras. Não quer dizer que as regras sejam ruins, né? Não é isso. Tem regras que são muito boas e ajudam a preservar, a cuidar do corpo, a conservar aquilo que Deus tem nos entregado para ser bênção para os outros também, não para nós pecarmos e nem para fazermos ninguém pecar. Mas tudo se aplica a práticas simples do nosso cotidiano. Um parâmetro espiritual eficaz para entender se o nosso corpo está sendo utilizado para glorificar a Deus ou para desonrar a Deus. Então, quando falamos de corpo, sempre pensamos em regras, não quer dizer que a regra é ruim, mas a gente também não pode exagerar em regras que nós mesmos não podemos cumprir. Como os fariseus faziam, não disse hipocrisia, eles davam regras que nem eles mesmos conseguiam seguir, mas eles criticavam e julgavam os outros por essas regras. Hoje em dia é a mesma coisa, quando falamos de corpo, falamos de regra, e tem muita gente que impõe muita regra e coloca muitas
imposições a respeito do corpo, mas que no final ele mesmo não consegue cumprir, mas quer que os outros a cumpra. Nós temos que entender isso. Será que aquilo que eu estou fazendo com o meu corpo está louvando a Deus ou está desonrando a Deus? Lembrando que o nosso corpo é a imagem e semelhança de Deus. Com ele, nós refletimos a imagem de Deus ou fazemos com que a imagem de Deus seja envergonhada diante dos homens. Então, o que você tem feito do seu corpo? Tem louvado a Deus ou tem desonrado ao seu Senhor e Criador que te fez com tanto amor, carinho e detalhe? Sinopse 2: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado como equilíbrio e usado segundo princípios bíblicos. Nesse segundo tópico, nós aprendemos subtópicos aqui maravilhosos, né? O Divino Tecelão, que falou sobre como Deus formou o homem em detalhes, né? Mais de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos que se conectam. Falamos aqui também do entendimento do louvor, quando o salmista entendeu que ele foi formado por Deus, gerou nele um sentimento de gratidão, de amor, de louvor. Ele glorificou a Deus pela forma que ele foi criado. Falamos sobre o perigo dos extremos, né, o desequilíbrio que nós podemos ter com o nosso corpo, que nós temos que vigiar para não ter esse desequilíbrio. E o quarto princípio ou regra, na verdade, nós trabalhamos o nosso corpo com princípios baseados na palavra de Deus e não com regras de faça ou não faça, assim com princípios que não devem ser quebrados jamais. O corpo humano, ele glorifica a Deus por sua formação admirável. Então, que todos nós possamos glorificar a Deus com o nosso corpo, que seja um instrumento de louvor e adoração a Deus em todos os momentos e instantes da nossa vida. Nosso corpo não é uma exposição de carne, pelo contrário, ele é a expressão da glória e do poder de Deus para toda a humanidade. Terceiro tópico, o corpo e a coletividade. Primeiro subtópico, a prática relacional. Terceiro tópico, o corpo e a coletividade. Primeiro subtópico, a prática relacional. Aqui nesse subtópico nós aprendemos muito sobre como nós fomos formados, né, em corpo, em alma vivente, para poder se relacionar um com o outro. O salmista mesmo, ele vem louvando, dizendo: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Então, nosso corpo, ele faz com que sejamos visíveis e nos relacionemos uns com os outros. Claro, e com o avanço da tecnologia, ela tem a sua importância e seu alcance. A gente vê aqui propriamente por um vídeo de YouTube que vai rodar vários lugares do país, até de outros países do mundo, né? Então, nós temos essa comodidade pelas redes sociais, mas a gente nunca devemos nos esquecer da comunhão que existe entre os irmãos, a proximidade. Nós somos feitos seres que se relacionam entre si, relacionam com esposa, com esposo, relaciona com amigos, com irmãos em Cristo. Vivemos em união, vivemos em comunhão. A igreja primitiva, como estudamos no trimestre passado, eles cresciam em comunhão, em oração, na palavra, estavam juntos, todos no mesmo foco, todos no mesmo propósito. O poder que há na união, o poder que há no ato de se relacionar. Então, nós somos seres relacionais, nós devemos nos relacionar independente dos avanços tecnológicos. E esse subtópico termina com a pergunta: como está a sua comunhão? E que você se faça essa pergunta: como está a sua comunhão? Será que você tem se relacionado, se envolvido, criado vínculos de amizade com pessoas, ainda mais irmãos que convivem com você? Precisa se atentar para isso. Não deixe que a tecnologia, que fala que é uma rede social, acabe te tornando antissocial.
e acabe te afastando mais do que te aproximando mais de pessoas. Acaba fazendo com que você converse com pessoas de outros países, às vezes que você nem sabe se é verdade, às vezes são fakes que existem, e faz com que você negligencie pessoas que estão próximas de você, que são vizinhas, são próximas de você, e você poderia estar se relacionando, conversando, se comunicando, tendo momentos de comunhão. Como está a sua comunhão? Segundo subtópico, a prática congregacional. Nosso corpo é um elemento fundamental para o culto. O próprio Paulo chega a dizer isso, que nós temos que apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos diante do Senhor. Então, nosso corpo ele é extremamente importante para o momento do culto, para estarmos em coletividade, para estarmos juntos congregando, para estarmos juntos em comunhão, em união. Não tem como nós abraçarmos um pensamento que tem crescido muito no Brasil dos desigrejados, de dizer eu sou a igreja, de dizer eu sou o corpo, eu sou o corpo. Não, você é membro, você é um dos membros que compõe o corpo, aonde o cabeça é Cristo. Você é o templo, você pode até ser o templo do Espírito Santo, mas você sozinho não é igreja e você sozinho não é o corpo de Cristo. Nós dependemos da comunhão uns com os outros. Eu sou apenas um membro. Eu preciso estar ligado a um corpo para ser funcional. Um membro fora do corpo, ele morre. Então, esse movimento, esse pensamento que tem crescido muito, desigrejados para tirar as pessoas das instituições, na verdade, ele tem um pensamento altamente destrutivo, porque nós precisamos nos relacionar tanto de forma afetiva, tanto de forma espiritual, em comunhão com os irmãos. Nós temos essa necessidade de estarmos juntos com os irmãos. Temos diversos versículos que comprovam isso, quando diz um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse esforça-te. Salomão mesmo deixa claro isso, que é melhor serem dois do que um, porque o cordão de três dobras é mais difícil de arrebentar. Então sempre fala da união, da coletividade. É aquela famosa frase, sozinho você pode ir mais rápido, mas em união, em um grupo, em um time, você vai mais longe, porque a união é que nos fortalece. A união é que nos faz até ser mais parecido com Deus. Jesus disse na oração sacerdotal para Deus, dizendo assim, Pai, que eles sejam um, como eu e tu és, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como que o mundo vai crer que Cristo foi enviado pela salvação da humanidade? Quando a igreja se une. Quando a igreja se une, ela é testemunha viva de que Cristo foi enviado para a salvação de todos. Então, a união dos irmãos é a sobrevivência do testemunho aqui nessa terra. Então, irmão, crê em Deus sim, ore na sua casa, faça culto na sua casa, mas não se esqueça, você precisa estar congregando em um lugar, você precisa ter pastor, você precisa estar em comunhão com os seus irmãos, você precisa estar em momentos de culto, abraçar, elogiar, apertar a mão, cumprimentar, conversar, você precisa ter comunhão, estar congregando junto, porque o nosso corpo é um instrumento de adoração dentro do culto. Paulo mesmo disse isso, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo. Você sozinho não é igreja, você sozinho não é o corpo de Cristo. Precisamos um do outro para estarmos completos em Deus. Terceiro subtópico, tecnologia e culto. Aqui o escritor, o comentarista, né, Silas Queiroz, ele faz uma dura crítica, que é uma realidade de hoje em dia, sobre o equilíbrio no culto, aonde a tecnologia é uma bênção, até ajuda bastante em muitas ocasiões do culto, mas o culto ele tem que ser dado 100% a Deus.
prestado, reverenciado a Deus. Porque às vezes, em muitas ocasiões, a gente se distrai muito fácil. Se distrai por causa que tem um telão, se distrai com drones, se distrai com o celular. Enquanto o pastor diz, vamos orar, todo mundo vai mexer no celular. Vamos orar. Alguém está cantando e outras pessoas estão mexendo no celular. No momento da pregação, a pessoa está mexendo no celular. Então, isso é um alerta para todos nós, né? Para podermos melhorar nessa parte. Entender que o nosso culto deve ser entregue por completo. Nosso culto deve ser entregue 100%. Inclusive, uma das expressões da palavra adoração que vem do hebraico fala sobre prostrar-se, fala sobre se prostrar. Ou seja, quando alguém estava prostrado, quando alguém estava, um exemplo, ajoelhado com o rosto em terra, alguém passava e dizia, aquela pessoa está em adoração. Porque uma pessoa ajoelhada com o rosto em terra, ela não estava dando atenção para quem estava em volta, ela não estava com a sua mente presa em qualquer outro lugar, ela estava 100% focada na adoração e no louvor a Deus. Então, que isso seja uma lição, um alerta para nós também. Será que o nosso culto está sendo totalmente voltado a Deus? Será que a gente está se entregando de corpo, alma e espírito? Ou a gente está ali no corpo, mas a nossa mente está em outro lugar? Nossa mente está no celular, nossa mente está na rede social, nossa mente está... e quantas visualizações eu tenho no YouTube, e quantos seguidores eu tenho no Instagram, na notícia do famoso que saiu. Onde está a minha preocupação no momento do culto? Nós temos, principalmente no Brasil, um tempo de culto bastante reduzido, né? 2 horas de culto, 2 horas e meia no máximo. E dentro dessas 2 horas e meia é uma inquietação danada por essas tecnologias, né? Que nos atrapalham no culto. Até o pessoal que trabalha na mídia, né? Sempre está ali tirando foto, filmando, e às vezes isso tira aquela adoração natural, aquela adoração que vem de dentro. As pessoas às vezes só levantam a mão, só fecham os olhos porque sabem que a câmera está vindo passando. Outras estão até se expressando, mas quando a câmera vem passando, elas param porque elas se sentem envergonhadas. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio em nosso culto, saber que a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto deve ser prestado a Deus de forma integral, 100% da nossa adoração, da nossa atenção, da nossa intenção deve estar em Deus. Não é possível que em 2 horas, em 2 horas e meia de culto você não consiga abandonar o seu celular. Não é possível que o seu corpo já esteja tão viciado a esse ponto que rouba a sua adoração, a sua entrega no culto. Então vamos vigiar, irmão, nisso, e vamos prestar atenção nisso, que o nosso culto, que a nossa forma de adoração, ela seja entregue 100% a Deus, se entregue sem reservas. Conclusão da nossa lição: a verdadeira adoração, ela está integrada ao nosso ser, ela abrange todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, não somente alma e espírito, mas também o nosso corpo. E hoje nós entendemos isso. Como nós fomos formados do pó da terra, Deus foi o nosso tecelão. Ele nos formou, nos criou nos seus mínimos detalhes. Nós aprendemos também que o corpo ele é uma expressão da glória de Deus para a humanidade. Aprendemos também que o corpo ele é utilizado para vivermos em coletividade, em sociedade, em união, em unidade. A Bíblia reforça muito isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Jesus orou dizendo para que Deus, para que o Pai o ajudasse os discípulos, dizendo que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a necessidade que nós temos de estar em comunhão, em relacionamento, porque nosso corpo nos proporciona isso, sermos seres relacionais, sermos seres que precisam estar se relacionando afetivamente, emocionalmente, né? Ter amigos, ter irmãos, ter companheiros, companheiras, ter pessoas que estão do nosso lado, convivendo em um grau de intimidade, amizade e profundidade. Como o próprio proverbista disse, há amigos mais chegados do que irmão, né? Amo o amigo porque na angústia
ele se torna irmão. O que isso fala? Isso fala de comunhão, isso fala de proximidade, isso fala de relacionamento. Nós temos várias passagens bíblicas, inclusive daquela mulher viúva lá do tempo de Eliseu, onde ele disse: vá lá e busque vasilhas. E o azeite da viúva foi multiplicado, porque ela pegou vasilhas emprestadas com seus vizinhos. Ou seja, isso fala de relacionamentos. Então a gente aprendeu nessa lição a importância do corpo e como nós temos que cuidar do corpo. Temos que se alimentar bem, temos que cuidar do nosso corpo, porque a gente pode ter talvez uma mensagem boa, estarmos preparados no espírito, mas o nosso corpo está cansado, fraco, doente, debilitado, porque nós fomos negligentes quanto a ele. Lembre-se disso, você tem uma mensagem, e essa mensagem só vai ser levada se você cuidar bem do corpo que Deus te entregou. Então, nossa lição, ela finaliza aqui. Temos aí adiante os questionários bíblicos. Você se aprofunde mais na leitura da tua revista, pause esse comentário, anote alguma informação, comente nosso vídeo, compartilhe com alguém. Eu creio que Deus vai abençoar a tua vida e também vai alcançar a vida de alguém que está querendo aprender, que está querendo melhorar o seu entendimento, a sua compreensão da aula bíblica da Escola Dominical. Então essa foi nossa lição 2. Espero profundamente que você tenha entendido e que Deus abençoe a tua vida. Deixa aqui nos seus comentários um elogio, uma crítica, o que preciso melhorar e que seja uma bênção para a tua vida. Curta esse vídeo em nome de Jesus.